Você quer comprar um carro elétrico, mas não sabe como escolher? Então você chegou no vídeo certo. Hoje na Olaves nós vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre como escolher o seu primeiro ou o seu novo carro elétrico. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lucas Moraes, engenheiro mecânico, especialista em carros elétricos e aerodinâmica. E hoje estamos trazendo aqui o guia definitivo sobre como você vai escolher o seu carro elétrico, como você vai começar a economizar dinheiro e eletrificar a sua vida. Primeiramente, vamos lá, gente, inscrevam-se aí no nosso canal, muita gente se inscrevendo, a gente está trazendo aí 3 vídeos por semana, então se você quer ficar sabendo sobre todas as novidades sobre os carros elétricos, é só se inscrever. Esse vídeo, gente, ele vai ser baseado em 5 perguntas que você precisa se fazer, né? A primeira delas é: você precisa de um carro híbrido ou você precisa de um carro elétrico? E qual a diferença entre eles? O carro híbrido vai ter um motor a combustão, né, junto com um motor elétrico, e o carro elétrico, o próprio nome já diz, vai ter somente um motor elétrico. Mas, para te ajudar nessa decisão, você precisa fazer essas perguntas. Você viaja longas distâncias? O grande detalhe é, se você viajar muito, grandes pernas de viagem, por exemplo, de 500, 600 quilômetros, aí sim é melhor você ter um carro híbrido, porque o carro elétrico ele não tem tanta autonomia para pernas longas de viagem assim. Quantos quilômetros você roda por semana? Isso é muito importante, porque geralmente muitas pessoas carregam o carro elétrico para passar a semana inteira, né? Então, digamos, se você mora perto do seu trabalho, se você mora longe do seu trabalho, essa também é uma pergunta muito importante. Você tem problemas com a gasolina, com o preço da gasolina, com usar a gasolina? Essa pergunta é importante porque, atualmente, os carros híbridos usam somente gasolina. Eles estão vindo lá da China, da Europa também, e lá eles não têm muito costume de usar álcool, etanol. Estão já adaptando essa tecnologia para chegar aqui no Brasil, mas não chegou ainda. E a última pergunta nesse primeiro tópico é: você ainda gosta de postos de combustível? Então, se você ainda gosta de ficar dependente aí dos postos de combustível, talvez seja uma boa você ter um carro híbrido, mas se você quer sua total independência aí dos postos de combustível, você deve seguir no rumo do elétrico. A segunda pergunta que você deve se fazer é: qual a autonomia desse veículo? Se você escolher um carro híbrido ou um carro elétrico, eles vão conseguir rodar uma quantidade de quilômetros com um tanque cheio e com a bateria totalmente carregada também. Para você saber o que é autonomia, é justamente quantos quilômetros você vai conseguir rodar com o tanque cheio e a bateria carregada, certo? Para te ajudar a calcular ou entender essa autonomia, você precisa saber qual o tamanho da bateria, quanto de energia ela consegue guardar, qual a eficiência do carro, que, igual a geladeira, o Imetro testa também, se é eficiência A, B, C, D ou E, e isso também já está nos veículos elétricos. Você precisa saber se o carro é muito pesado também. E por que que isso é importante? Se você estiver falando sobre carros elétricos ou carros híbridos muito grandes, tipo o Leapmotor B10, que é um dos carros que a gente fez vídeo por agora, ou de um Mini Dolphin, que é um carro bem pequenininho, bem compacto, isso sim vai influenciar no tanto que ele vai conseguir rodar com a bateria que ele possui. E a última, mas muito importante nesse tópico é: você anda na estrada ou na cidade? Os carros elétricos, gente, eles sofrem um pouco na estrada. Então, eles acabam consumindo muito mais energia
quando ele está na estrada. Na cidade, para eles é ótimo. Para os carros elétricos, rodar na cidade é perfeito. Então, todo semáforo ele para, todos os estacionamentos que ele anda devagarinho também é maravilhoso. Então, se você pega muita estrada e, novamente, com pontos, com pernas longas de viagem, vá no rumo do híbrido. Mas se você anda muito na cidade e roda pouco na estrada, vá no rumo do elétrico. Tempo e tipo de recarga. Gente, isso aqui é muito importante porque um dos grandes problemas que os carros elétricos estão enfrentando é o tempo que eles precisam para estar carregados, para estar com a bateria cheia. E tem algumas pessoas que não têm esse tempo planejado no meio da sua semana para fazer essa recarga. Então, se você está planejando ter um carro elétrico, faça essas perguntas. Qual a velocidade de recarga que esse carro consegue absorver essa energia do ponto de recarga? Normalmente, os carros híbridos da BYD, por exemplo, eles recebem no máximo 7,7 kW. Então, é uma velocidade média de recarga. Não é nem média, essa é uma velocidade baixa. E que isso vai demorar 7 horas, 8 horas, até 10 horas para carregar o seu carro. Mas já tem carros que você já pode carregar com a velocidade alta, já aí com seus 50, 100 ou até 150 quilowatts, que recarregam o seu veículo em uma questão de 20, 30 minutos. Então, é importantíssimo você saber a velocidade que essa bateria consegue absorver energia, o tempo que ela vai demorar, o tamanho da bateria do seu veículo e outra coisa que é muito importante é se o seu carro consegue carregar a própria bateria dele. Um caso muito interessante que a gente está vivendo aqui no Brasil atualmente é justamente a briga entre o BYD King e o Toyota Corolla. O Toyota Corolla, ele é um híbrido, mas não é um híbrido plug-in, não é um híbrido que você pode ligar na tomada. Então, o Toyota Corolla, quando ele está com o motor ligado, ele recarrega as baterias, então ele se recarrega. Já o BYD King, ele faz isso e também te dá a opção de ligar ele na tomada. Então, são muitas perguntas e informações que você precisa ter. Outra pergunta é se o seu carro vai ter ADAS e quais são eles. Poxa, Lucas, mas o que é ADAS? Nunca vi essa sigla na minha vida. Essa sigla, gente, ela fala sobre sistemas de ajuda e de proteção e de segurança ao motorista. Então, quase todos os carros elétricos já estão vindo com essa nova tecnologia e quanto mais caro ele for, mais seguro ele vai ser e com mais sistemas ele vai vir. Os mais comuns são frenagem de emergência, se você estiver distraído, não estiver olhando para frente e o trânsito parar, o próprio carro vai frear para você. Alerta de mudança de faixa, nós fizemos um test drive aqui no Omoda E5 e ele tem um alerta de mudança de faixa, ele até mantém você dentro da faixa, o que é muito interessante. Alerta de cansaço, se você está dirigindo há muito tempo, alguns carros das marcas chinesas têm uma câmera que fica filmando você e nota se você está pescando, se você já está dormindo ao volante e te dá avisos até chegar uma hora que ele proíbe você, olha, você precisa descansar pelo menos um pouco. Alerta de ponto cego, isso é uma coisa que acontece em muitos carros já, aquela lâmpadazinha que aparece, aquela luzinha que aparece nos retrovisores para te falar, olha, tem um motociclista aqui ou tem um carro que você não está vendo, então agora não troque de faixa. Controle de cruzeiro adaptativo é muito interessante. É como se fosse um piloto automático. O carro mantém distância para os veículos da frente, atrás, os veículos laterais
Então você só coloca ele numa velocidade, digamos assim, uma velocidade de 80 km por hora, e ele vai manter a distância para os carros da frente, vai te avisar se você está mudando de faixa ou não. Alguns dos carros até mantêm a faixa também, então você mal dirige. Vamos lá, seguindo para a quinta pergunta, que essa também é extremamente importante, que são as promoções. Muitas marcas estão chegando aqui no Brasil com estratégias assim muito agressivas de promoção e de venda dos seus veículos, principalmente se for uma venda para pessoa jurídica, se for uma venda para PCD ou se for uma venda para taxista, os valores são assim muito mais baratos. Então, antes de escolher o seu carro, seja ele híbrido ou seja ele elétrico, faça uma pesquisa no histórico de preço desse veículo. Atualmente, nós estamos com um caso importantíssimo, que é o caso do BYD King. Ele é bem caro, mas a BYD está oferecendo ele com um desconto de 25 mil reais e você vai poder comprar o BYD King por apenas 147.990, 148 mil reais. Então as pessoas que pagaram aí 170, 180, perto de 200 mil reais no BYD King, se você tivesse esperado um pouquinho mais, com certeza poderia pagar aí até 50, 60 mil reais mais barato no seu veículo híbrido, certo? Gente, muito obrigado por você que chegou aqui. Se você até aqui no vídeo, se você teve alguma dúvida, manda aí, deixa pra gente nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que está em dúvida, que está querendo comprar o carro elétrico dele, mas não sabe ainda o que ele precisa saber e quais informações são muito importantes. Aqui no nosso canal nós temos várias playlists ensinando tudo o que você precisa saber, fazendo análises sobre todos os carros, desde os maiores e mais caros até os mais populares e menorzinhos. Então, tudo que você busca está por aqui. Então, gente, terminando o nosso vídeo, quem esteve aqui com vocês foi Lucas Moraes, engenheiro mecânico, especialista em carros elétricos e aerodinâmica, e esse foi mais um vídeo da All EVs para te contar tudo o que você precisa saber sobre os carros elétricos. Até a próxima e tchau!